Quero falar com os irmãos hoje, na verdade, uma continuação da palavra de ontem com os irmãos que nós tivemos aqui com os jovens, sobre distrações. Não permitir que as distrações nos tirem do propósito. Eu creio que assim como eu, irmãos, muitas vezes a gente está no foco e aparecem distrações, momentos que querem tirar a gente do propósito. Alguém mais como eu assim? E talvez, às vezes a gente não percebe isso, e esse é o problema. Existem 3 maneiras que nos distraem. Repita comigo assim: aquilo que eu ouço, aquilo que eu vejo e aquilo que eu falo. Porque a Bíblia nos ensina, irmãos, que a nossa palavra tem poder. Então, muitas vezes a nossa boca tem sido um motivo de distração para aquilo que nós estamos vivendo. O diabo ele é muito astuto, ele nunca vai dizer, você não presta, você não vale nada, você não consegue. O diabo ele sempre vai entrar na sua mente, no seu coração, para falar na primeira pessoa. Eu não consigo, eu não mereço, eu não sou capaz. Foi o que a gente viu na vida de Moisés. Moisés dizia, quem sou eu não consigo, eu não falo bem. Então, há 3 maneiras de distrações que muitas vezes sutis, que a gente não percebe, o diabo entra no nosso coração, ou usam pessoas, ou usa os nossos ouvidos, a nossa boca, os nossos olhos. Nós viemos de 7 dias de jejum e oração, terminamos ontem. Todos os meses, aliás, nós estamos em jejum e oração, então anote na sua agenda. Do dia 1º ao dia 7 de todos os meses, nós entregamos como primícia 7 dias de jejum e oração, devocionais. E todo mês a gente lança, desafia a ler um livro da Bíblia. Esse mês nós estamos lendo Provérbios. E nós estamos lendo um capítulo por dia, justamente para a gente ter um tempo de qualidade, de ruminar, de fazer um devocional, um tempo de oração em cima daquela leitura. E hoje nós estamos no capítulo 8, então acabamos o tempo de jejum e oração de 7 dias, mas a leitura vai até dia 31 de março, 31 capítulos, Provérbios. E eu quero te desafiar a fazer parte disso. Sabe, eu creio, irmãos, que é tempo onde o Senhor quer nos mover e quer nos deixar mais sensível. Sabe, nesses 7 dias de jejum e oração, além de tirar uma alimentação, além de tirar algo que ia me custar muito, eu tirei as redes sociais. Por quê? Porque eu sou bom? Não, pelo contrário, porque eu sou muito ruim, porque eu sou pior que você. E diante desses 7 dias, eu percebi que eu tive mais tempo para orar, eu tive mais tempo para jejuar, eu tive mais tempo para passar tempo com Deus, porque o celular não estava roubando a minha atenção. E eu percebi esses 7 dias também que eu vivi mais descansando em paz. Por quê? Um hábito que eu já mudei mesmo sem as redes sociais, né? Antes desses 7 dias. 30 minutos antes de dormir, 30 minutos depois de acordar, eu não pego o celular. Porque senão me atrapalha, senão muda hábitos. Então isso é um desafio também natural. Mas o que eu percebi nesses 7 dias, irmãos? O quanto que eu não fiquei triste, não fiquei preocupado, não fiquei ansioso com aquilo que eu ouço, com aquilo que eu vejo e com aquilo que eu falo. Então eu queria te desafiar a você mudar alguns hábitos na sua vida. Sabe, algo que eu quero falar muito nessa manhã também, irmãos, nós vivemos uma geração, uma era de mostrar tudo que nós fazemos, sim ou não? A gente posta que foi na academia, a gente posta isso, posta aquilo, a gente posta tudo que a gente faz, quando você vai jantar. E hoje, até nada contra, até porque eu faço parte disso também, nós temos lá no grupo da Local 3, um grupo de corpo, alma e espírito, nós temos um aplicativo lá que chama Gingrats, é um aplicativo de academia que todo dia que você vai, você publica lá, faz um check-in. Alguns usam Total Pass também, que faz check-in, mas esse aplicativo é tipo um aplicativo entre amigos para mostrar quem está indo, o desafio, e é saudável, porque faz todo mundo participar. E eu estava fazendo uma leitura do meu check-in lá, todo dia check-in ok, check-in ok. Aí eu estava orando esses dias e Deus me falou assim, e se a gente fizesse um aplicativo para fazer check-in do jejum, do devocional e da oração? Como estaria o nosso check-in? Sabe, irmãos, às vezes o nosso check-in na academia, o nosso check-in nos aplicativos daquilo que são hábitos saudáveis está ok. Mas se a gente fizesse agora um check-in ou um aplicativo para mostrar quantos dias nós oramos esse mês, esse ano, quantos dias nós jejuamos, quantos dias nós lemos a Bíblia, será que estaria cheio ou estaria vazio? Sabe, eu ouso dizer, irmãos, que antigamente, e jejuar, vamos cuidar do corpo também, faz um exercício, muda a alimentação. Antigamente era assim, vou repetir, além de orar e jejuar, irmão, é importante cuidar do corpo, é importante mudar a alimentação.
Hoje eu ouso dizer que está invertido. Irmãos, além de cuidar do corpo e mudar a alimentação, também é importante orar e jejuar. É muito ruim dizer isso, irmãos, mas infelizmente inverteram as coisas. Antigamente a gente tinha que falar para os irmãos, irmãos, não é só espiritual a igreja, além de você orar, você precisa também cuidar de você. Hoje a gente está invertendo, fala, irmãos, além de você cuidar do corpo, comer bem, fazer um exercício físico, tem algo importante também, orar e jejuar. Ah, tem isso também? Então isso é um alerta para a igreja, irmãos, porque quanto que nós estamos... Sabe, irmãos, às vezes, alguns irmãos só estão orando, jejuando 7 dias porque a igreja está pedindo, mas não é a igreja que determina o seu nível de profundidade, irmãos. Então, quais são as distrações que têm entrado no nosso coração e têm nos tirado do propósito? Eu falo isso, irmãos, esquece título, esquece posição. Porque eu ouso dizer, e eu declaro isso, que para a minha vida serve. Se eu não me desafiar, eu sou o primeiro a me boicotar. Então a grande questão é, o nosso check-in está ok em tantas coisas, mas e a nossa vida com Deus? Quanto que está? E é por isso, muitas vezes, distrações vêm, irmãos. Como eu falei, através daquilo que nós vemos, através daquilo que nós ouvimos e através daquilo que nós falamos. A Bíblia diz em 2 Coríntios, capítulo 5, versículo 7. Porque vivemos por fé e não pelo que vemos. Irmãos, se nós vivemos por fé, não pelo que vemos, por que muitas vezes as nossas decisões são baseadas naquilo que nós estamos enxergando? Seja verdadeiro, assim como eu. Será que não tem momentos na sua vida que muitas das decisões que você tomou foi muito mais pelo que você viu do que pelo que você creu? Isso é um grande desafio, irmãos, porque o quanto que nós estamos buscando e confiando na palavra de Deus, sabe, confiando no Senhor acima de todas as coisas. O quanto que nós estamos dependendo de Deus em tudo que nós fazemos. O quanto que nós estamos confiando nele. Porque se a nossa vida não é pelo que vemos, é pelo que cremos, com certeza há momentos nós estamos tomando decisões totalmente invertidas. Como eu falei, muitas vezes nós estamos primeiro cuidando do corpo, que não é errado, mas estamos depois orando e jejuando, como se fosse se der tempo. A grande questão é o quanto que nós priorizamos a vida com Cristo. Romanos capítulo 10, versículo 17, olha o que diz. Portanto, a fé vem por ouvir, isto é, o ouvir as boas novas, ouvir a respeito de Cristo. Irmão, se Paulo está declarando que a fé vem pelo ouvir, você concorda comigo que quando nós ouvimos sobre Deus, ouvimos as boas novas, isso nos traz vida e nos enche de fé, sim ou não? Sim, porque a fé vem pelo ouvir. Mas você concorda comigo também que se eu ouvir coisas ruins, se eu me alimentar de coisas que não me faz bem, isso também vai gerar uma fé no meu coração, sim ou não? Sim. Por quê? Fé não está dizendo que é só coisas boas. Fé está dizendo é tudo aquilo que você crê, tudo aquilo que você coloca como algo verdadeiro na sua vida. Então, se Paulo está dizendo que a fé vem pelo ouvir, aquilo que eu estou escutando vai gerar uma fé no meu coração. E a grande questão é, o que eu estou escutando? Porque, mais uma vez, irmãos, voltando para os 7 dias devocionais. Os 7 dias devocionais, eu só procurei ouvir aquilo que a palavra de Deus diz. Então, isso muda a minha vida, isso resolve a minha vida. Da mesma maneira que nós estamos declarando que a fé vem não é por vista, mas é por crer no Senhor, sabe? Não é pelo que vemos, mas é pelo que cremos. Isso muda tudo. 2 Coríntios, capítulo 4, versículo 18. Paulo diz assim, portanto, não olhamos para aquilo que agora podemos ver, mas em vez disso, fixamos o olhar naquilo que não se pode ver, pois as coisas que agora vemos são passageiras, logo passarão, mas as que não podemos ver durarão para sempre. Irmãos, a nossa vida está baseada naquilo que nós cremos.
A nossa vida está baseada naquilo que nós nos alimentamos, naquilo que nós ouvimos, naquilo que nós olhamos. Por isso Paulo está dizendo assim, ei, é tempo de você olhar para o lugar certo, não é para aquilo que é passageiro, não é para aquilo que é momentâneo. Talvez você está vivendo um tempo difícil da sua vida, irmãos, mas deixa eu te dizer, por mais difícil que esse momento está vivendo, isso é passageiro e não se compara com aquilo que Deus tem. É por isso que Paulo está dizendo assim, não é sobre o que você está vendo nesse momento, porque isso é passageiro, mas é sobre olhar para o lugar certo, é olhar para o Senhor. Por isso o salmista diz lá em Salmo 121, elevo meus olhos para o monte. Por que elevo meus olhos para o monte? Porque de lá vem o meu socorro. E ele continua com convicção afirmando, o meu socorro vem do Senhor que fez os céus e a terra. Irmãos, olhar para o monte não é um sentido natural, dizer, olhar para aquele lugar específico, mas é olhar para o alto, no sentido de parar de olhar para tudo que está ao nosso redor, parar de olhar para as circunstâncias e começar a olhar para Deus, falar, Deus, ainda que meus olhos não venham, eu confio no Senhor, eu descanso no Senhor, eu permaneço no Senhor. Muitas vezes nossos olhos são tentados a olhar para o lado, irmãos, nosso olhar é tentado a olhar a circunstância, e com certeza todos nós temos circunstâncias contrárias para olhar hoje. Mas a grande questão é para onde nós estamos olhando. O grande desafio é onde está fixado o nosso olhar. Porque, irmãos, quanto mais nosso olhar estiver fixado em coisas naturais, mais natural a gente vai ser. Quanto mais o nosso olhar estiver fixado em coisas momentâneas, mais circunstancial nós vamos ser. Quanto mais o nosso olhar estiver em Cristo, mais nós vamos descansar e confiar nele. A grande questão, irmãos, é que nós somos desafiados todo dia. Em Mateus capítulo 26, versículo 41, o Senhor nos convida a vigiar e orar, porque a carne é fraca, e nós estamos sujeitos a cair em tentação. Mas há um convite em vigiar e orar, em buscar a Deus, porque nós somos sujeitos a cair, nós somos sujeitos a desanimar, nós somos sujeitos a desistir. Por isso há um convite de Jesus que diz, vigiem e orem, para que não cedam à tentação, às dificuldades, aos desânimos, pois o espírito está disposto, mas a carne é fraca. Irmão, eu já falei isso muitas vezes, mas o que é mais forte, o espírito ou a carne? É aquilo que nós alimentamos. Se eu tiver que nesses 7 dias, a gente sai como um leão, por quê? Porque você ora mais, você jejua mais, você para de ver problema e você foca mais em Deus. O espírito está cheio. Agora, muitas vezes a gente passa semana sem vir para a igreja, semana sem abrir a Bíblia, semana sem orar, semana só vendo o tragédia e problema dos outros. A carne vai estar fraca, vai estar desanimado, não tenho mais vontade para nada. É sobre isso que Jesus está falando, vigiar e orar. Porque o espírito está pronto, mas a carne é fraca. Hebreus capítulo 12, versículo 1 e 2, ele nos convida a mesmo estar rodeado de tantas circunstâncias, nós olharmos e fixarmos os nossos olhos para o Senhor. Olha que diz, portanto, uma vez que estamos rodeados de tão grande nuvem, multidão de testemunhas, livremo-nos de tudo que é peso que nos torna vagarosos e do pecado que nos atrapalha, e corramos com perseverança a corrida que foi posta diante de nós. Mantenhamos o olhar fixo onde? Em Jesus, não nas circunstâncias. O líder e aperfeiçoador da nossa fé. Por causa da alegria que o esperava, ele suportou a cruz sem se importar com a vergonha. E agora ele está sentado no lugar de honra à direita do trono de Deus. Irmãos, aqui é um convite, nós fixarmos nossos olhos para o Senhor. Ainda que nós estejamos rodeados de uma nuvem de testemunha, ainda que nós estejamos rodeados de tantas coisas que nos atrapalham, ainda que nós estejamos rodeados de tantas tentações e lutas, há um convite, fixe seus olhos no Senhor. Mas está difícil, eu sei, irmãos, porque muitas vezes o nosso olhar não quer estar no Senhor, nosso olhar quer estar na circunstância. Mas a grande questão é, fixe seus olhos no Senhor. Sabe, ele diz, mantenhamos o foco naquilo que é verdadeiro, manter o foco naquilo que é de Deus, manter o foco naquilo que dá esperança. Paulo diz em Filipenses capítulo 3, versículo 13 e 14, uma parte bem semelhante ao que o autor de Hebreus diz sobre fixar os olhos e manter o foco, manter o propósito. Paulo diz assim, não, irmãos, não que eu alcancei, não que tudo deu certo, não que tudo está bem resolvido, não que eu estou no melhor momento da minha vida, mas ele diz assim, não que eu alcancei,
Mas eu concentro todos os meus esforços nisso o quê? Esquecendo-me do passado e olhando o que está adiante. Prossigo para o alvo, prossigo para o final da corrida, a fim de receber o prêmio celestial para o qual Deus nos chamou em Cristo Jesus. Irmãos, prosseguir para o alvo não é ter a melhor vida, a melhor momento da vida. Prosseguir para o alvo é permanecer mesmo diante de dificuldades. Sabe, esse é o convite de Jesus para nós, esse é o convite que Paulo nos faz aqui. Sabe, ainda que não esteja tudo bem, ainda que não esteja no melhor momento, uma coisa nós precisamos fazer, deixar as distrações e focar no propósito. Irmãos, Paulo poderia estar aqui em Filipenses, o livro que é considerado o livro da alegria, o momento que ele está preso, mas o momento que ele não permite que a circunstância define quem ele é. Ele poderia estar aqui, fui esquecido, fui abandonado, fui traído, ninguém me ama, ninguém se importa comigo, quando eu fazia algo eu prestava, agora que eu estou na cadeia ninguém me lembra de mim. Eu poderia fazer tudo isso. Mas o que Paulo está dizendo assim? Não que eu tenha alcançado tudo, não que eu seja a melhor pessoa, não que eu acerte em tudo, mas uma coisa eu faço, me esqueço de tudo que me atrapalha, me esqueço de tudo que me desanima, me esqueço de tudo que me tira do propósito, me esqueço de tudo que tem trazido distração, e eu prossigo para o alvo. Sabe, irmãos, eu falo isso porque primeiramente essa palavra é para mim, porque essa semana eu estava orando, e Deus começou a me mostrar algumas áreas, algumas situações que têm tirado o meu propósito, têm feito distrações. E o problema da distração é que muitas vezes você fica ocupado com aquilo que está te distraindo e você para de sonhar, você para de crescer, você para de cuidar, você para de envolver, você para de avançar. Talvez algumas áreas da sua vida, não só espiritual, talvez na família, profissional, tantas outras áreas, você tem permitido entrar distrações. E quando entra distração, você fica atarefado demais, ocupado demais para continuar vivendo, e você paralisa a sua vida para apagar incêndio, para resolver problema, e você não vive o propósito. É por isso que Paulo nos ensina em Filipenses 3, não que eu tenha alcançado tudo, não que está tudo bem, mas uma coisa eu faço, eu não permito que essas coisas paralisem o meu ministério, paralisem a minha vida, ainda que eu estou preso, ainda que eu estou sendo injustiçado, uma coisa eu faço, me esquecendo de tudo que passou, prossigo para o alvo. Sabe, irmãos, prosseguir para o alvo não quer dizer que você está no melhor momento, mas prosseguir para o alvo quer dizer que você está olhando para o lugar certo. Prosseguir para o alvo não quer dizer que você está no momento mais importante ou resolvido da sua vida, mas quer dizer que você está indo para a direção certa. Sabe, irmãos, porque às vezes a gente valoriza a velocidade, mas é melhor ir devagar para o propósito do que andar rápido para o lado errado. É por isso que Paulo está nos ensinando a prosseguir para o alvo, é por isso que o autor de Hebreus está dizendo, mantendo o foco naquilo que é verdadeiro, fixando os nossos olhos no Senhor. Sabe, irmãos, viver pela fé é olhar para Jesus. Viver pela fé é não desfalecer quando nós queremos desfalecer. Viver pela fé é permanecer quando nós não temos força. Eu quero falar sobre alguns homens de Deus que por momentos de distrações se perderam, ou caíram, ou atrasaram o propósito. O primeiro exemplo, olha para o seu irmão e diz assim, Sansão. É interessante que a história de Sansão nos ensina em Juízes, que como um juiz, ele era também um nazireu, sim ou não? E é interessante que a Bíblia diz que ele era um nazireu, né, em Juízes, aliás, diz isso. E ele não poderia, 3 coisas, quem lembra comigo o que é? Contato com o vinho, né, comer ou beber, tocar em mortos e cortar o cabelo. Vamos lá. É interessante, irmãos, que diretamente ele não faz isso. Diretamente ele não vai lá e já acaba com tudo. Mas as distrações começam a tirar ele do propósito de uma maneira que ele começa a se envolver sem perceber. Quer um exemplo? Não vou ler para a gente ganhar tempo, mas Juízes 14:5 diz que ele andava pelas vinhas. Ele não comia da uva e não bebia do vinho, mas ele estava rodeando a vinha. Ele estava cheirando, estava perto, estava brincando com aquilo que ele não poderia nem chegar perto. Sabe, irmãos, muitas vezes nós somos como Sansão. Não, jamais eu vou fazer isso. Mas passar perto, brincar com aquilo, às vezes a gente faz. E isso tem sido uma distração. Na vida de Sansão, isso foi uma distração para que ele caísse. Foi uma distração para que ele distorcesse ou ele negociasse o princípio. A segunda coisa que ele não poderia fazer era tocar em mortos.
Há um momento que ele vê um leão morto e ele vê coisa de abelha lá, né? Chama de abelha, de um mel. E é interessante que ele não toca em morto, mas ele pega uma varinha, vai lá, opa, peraí. Quantas vezes a gente está brincando, irmãos? Não, eu não faço o que Deus mandou, o que Deus falou que não pode fazer, mas eu arrumo uma estratégia para me envolver naquilo que eu não posso fazer. E a terceira coisa, nós vemos que ele cortou o cabelo, mas ele cortou o cabelo diretamente? Não. Foi Dalila que cortou. E nós vemos também que foi uma estratégia lá em Juízes 16, 17, porque ele revelou o segredo. E ela, como filisteia, como os filisteus, inimigo do povo de Israel, foi lá e tramou contra Sansão. Sabe, irmãos, nós vemos aqui que foram distrações. Que Sansão, ele começou a brincar com aquilo que não poderia brincar. Distrações que entraram no coração de Sansão e ao ponto que ele esqueceu dos princípios, porque o pai dele, os pais dele disseram, filho, não se relacione com pessoas que não são de Israel, não se relacione com o inimigo de Israel, que eram os filisteus. E primeiro diz que ele se relacionou com uma mulher de Tima, e depois com Dalila. Sabe, irmãos, quantas vezes nós estamos brincando e permitindo que distrações entrem no nosso coração e nos tira do propósito de Deus. Segundo homem que nós vemos que caiu num momento de distração, olha para o seu irmão e diz assim, Davi. 2 Samuel, capítulo 11, versículo 1. Diz assim, no começo do ano, época em que os reis costumavam ir à guerra, Davi enviou Joabe e suas tropas israelitas para lutarem contra os amonitas. Eles destruíram o exército inimigo e cercaram a cidade de Rabá. Mas Davi ficou em Jerusalém. Onde era para Davi estar? Na guerra. Onde Davi estava? Em casa. Na época em que os reis costumavam ir para a guerra, Davi estava onde? Em casa. Sabe uma distração, irmãos? Ociosidade. Quando é para eu estar trabalhando, quando é para eu estar envolvido, eu prefiro, não quero fazer nada não. Sabe uma distração que nós vemos aqui? É estar no lugar errado, na hora errada. A casa dele era o lugar errado? Óbvio que não. Era o palácio, era um lugar de descanso também, um lugar de ele também trabalhar. Mas nós vemos que no momento errado se tornou errado aquilo. Sabe, é uma distração, porque era para Davi estar trabalhando, era para Davi estar na guerra, era para Davi estar no propósito, mas no momento que ele negocia aquilo que era para ele estar fazendo, houve uma distração. Sabe, irmãos, talvez nós estamos vivendo algumas coisas na nossa vida porque nós permitimos distrações, onde nós negociamos com coisas que não podem ser negociadas. Terceiro exemplo de um homem que sofreu uma distração, olha para o seu irmão e diz assim, Esaú. A distração, enquanto a distração, nós vemos aqui de Sansão foi com os desejos, a distração de Davi foi ociosidade, nós vemos que a distração de Esaú foi necessidade momentânea. Há um momento que ele está com fome, e o que ele faz? Ele vende sua primogenitura para o irmão, Jacó, por um prato de lentilhas. Sabe, irmãos, isso é uma distração. No momento da fome, no momento da necessidade, quantas decisões nós tomamos no momento da necessidade? Porque nós vemos aqui que Esaú, ele sabia que ele era o primogênito e isso tinha um valor imenso. Mas no momento da fome, ele abre mão da primogenitura por um prato de comida. Isso foi uma distração onde permitiu que ele perdesse a primogenitura. Sabe, isso nos ensina, irmãos, quantas talvez distrações tem vindo na nossa vida e no momento de necessidade nós negociamos aquilo que não pode ser negociado. Porque aquilo que nós ouvimos, por aquilo que nós vemos, por aquilo que nós falamos. Sabe, toda distração, ela está relacionada ao ouvir, ou ver, ou falar. Porque de alguma maneira isso entra para o nosso coração. De alguma maneira isso expressa nosso coração pelo falar, por exemplo. Ou entra no nosso coração, pelo ver e pelo ouvir. A grande questão, irmãos, quantas vezes nós estamos permitindo que nós perdemos aquilo que é eterno, por coisas momentâneas, por causa de um momento de necessidade. Quantas vezes nós trocamos a nossa santidade, o nosso caráter, por uma oportunidade. O quarto exemplo de um homem, que há um momento de distração, ele cai, é Pedro.
Mateus capítulo 14, versículo 29 e 30. Depois, se você quiser ler sobre Esaú, Gênesis 25, 29 ao 34. Pedro, nós vemos que é um momento que a distração dele foi o medo, porque olha o que Jesus diz: venha, respondeu Jesus. Então Pedro desceu do barco e caminhou sobre as águas em direção a Jesus. Versículo 30, mas, porém, entretanto, quando reparou no vento forte e nas ondas, ficou aterrorizado e começou a afundar e gritou: Senhor, salva-me. Irmãos, olha que interessante. Nós vemos que enquanto Pedro olha para a palavra, ouve Jesus, olha para Jesus e Jesus diz assim: vem. Pedro andou ou não andou sobre as águas? Mas há um momento que ele para de olhar para Jesus, para o mar, e ele teve medo e ele afundou. Sabe, uma distração na nossa vida é o medo, irmãos. Quantas vezes a gente está confiante em Deus, fala, vai dar tudo certo, Deus está cuidando de tudo, Deus está no controle, Deus é fiel, Deus é bom. Nós estamos confiantes. Mas quando a gente olha para o lado, quando a gente olha ao nosso redor, a gente começa a ter medo. E a gente começa a negociar e começa a permitir que o medo entre no nosso coração. E a gente começa a afundar como Pedro afundou. Sabe, talvez você entrou aqui hoje e muitas vezes você estava firme em Deus, mas através de olhar para o lado, ver algo, ouvir algo, aquilo te matou. Nós precisamos olhar para Jesus, irmãos. Há momentos que vão vir tempestades. Tinha tempestade, mas a tempestade não impede de Jesus andar sobre as águas. O que impede, aliás, de Pedro andar sobre as águas. O que impede de Pedro andar sobre as águas é o seu medo e a sua limitação. Sabe, o que impede você de viver o propósito de Deus, irmãos, não é o Deus, não é a tempestade, não são as circunstâncias. Somos nós mesmos. Porque Pedro ele afundou não foi porque Jesus disse que ele não poderia andar mais. Pedro afundou porque ele olhou para a circunstância. E o quinto exemplo de alguém que se distraiu, e muitas vezes na distração a gente perde o propósito. Olha, o seu irmão diz Marta. Marta estava distraída com muitas tarefas, atividades. Isso é um perigo, irmãos. O ativismo de trabalhar, quanto mais eu preciso fazer, eu preciso tocar mais, eu preciso cantar mais, eu preciso abrir a igreja mais, eu preciso limpar mais, eu preciso fazer, pode se tornar um ativismo onde vem a ser uma distração, onde você vem estar ocupado demais para servir o Senhor. Por isso nós temos um princípio aqui, você que faz parte dos ministérios, você que lidera o ministério, você sabe muito bem disso. Você, para ter tempo de levantar e ensinar, tempo para levantar e fazer, você precisa ter tempo de sentar e aprender. Não faz sentido, irmãos, a gente estar atarefado, fazendo, se nós não tivermos tempo também para se alimentar e receber. Nós valorizamos isso. E nós vemos que Marta, há um momento aqui que ela está preocupada. Há um momento que ela está ocupada demais com as coisas. Enquanto Jesus diz, em Lucas 10, 40 ao 42, que Maria escolheu a boa parte, Marta está atarefada demais, ela não tem tempo para desfrutar daquilo que está acontecendo lá. Sabe, irmãos, quantas vezes nós estamos atarefados demais, e isso é um perigo, porque nós vemos que essa estratégia maligna existe desde o início, quando o Faraó diz, tá bom, eles estão reclamando, eles estão querendo sair daqui, aliás, porque eles estão ociosos demais, põe mais trabalho, põe eles para trabalhar. Sabe, talvez você está trabalhando demais, você não tem tempo para adorar a Deus, você está trabalhando demais, você não tem tempo de buscar a Deus, talvez você está trabalhando demais, Deus deixou de ser uma prioridade na sua vida. Como eu falei no início, talvez hoje nós invertemos as coisas, antes era orar e jejuar, se der tempo eu faço um exercício, hoje eu faço exercício, se der tempo eu oro e jejuo. Talvez nós estamos fazendo a mesma coisa com o nosso trabalho, o importante é trabalhar e pagar as contas, não é errado isso, mas muitas vezes a gente está custando a nossa família para isso. Sabe, irmãos, nenhum sucesso justifica o fracasso familiar, nenhum sucesso justifica a nossa casa não estar bem com Deus. Então é tempo de a gente reavaliar o que de fato importa, porque nós vemos aqui distrações onde necessidade tirou o propósito. Nós vemos situações de distrações onde o medo tira o propósito. Nós vemos aqui distrações onde o excesso de atividades, o ativismo, tira do propósito. A ociosidade também, que é um outro ponto, também tira do propósito. Sabe, quanto que nós estamos buscando ao ponto de confiar, sabe, não negociar aquilo que é de Deus de fato. E para encerrar, eu falo sobre Moisés.
Moisés é alguém que é o momento que nós vemos aqui que ele ouve 4 tipos de vozes. A primeira voz que Moisés ouve, que pode ouvir, né, que está descrito lá, e depois você avalia isso na sua vida, é a voz de Deus. Onde diz que está junto, na sarça ardente, nós vemos lá que realmente o Senhor está lá confirmando, dizendo que o Senhor é com ele. Sabe, quando nós vemos que o Senhor promete que vai libertar o povo. Mas tem também, irmãos, a voz da nossa insegurança, do nosso medo, que como Moisés diz, eu não sei falar, eu não sou capaz. Sabe, ou muitas vezes a voz de insegurança, tipo assim, eu não posso. A voz de limitação. Tem também a voz do povo. A voz do povo é a voz de Deus, amém, irmãos? Misericórdia. Tem muita gente que fala, não, o povo falou, foi assim que foi levantado Saul, né? O povo quer um rei, o povo precisa de um rei. Misericórdia, irmãos, pare de ouvir os outros e comece a ouvir Deus. Porque nós vemos aqui, sabe qual é o problema muitas vezes? É começar a ouvir a voz do povo. Antes eu morresse no Egito, porque o Senhor, você me tirou do Egito para morrer no deserto. Um tempo onde Moisés sobe para o monte para receber os mandamentos, ele demora um pouquinho, o povo resolve, vamos fazer um bezerro de ouro, dá os ouros aí, vamos fazer um bezerro. A voz do povo é terrível, irmãos, e é uma das maneiras que mais nos distrai quando nós paramos de ouvir a Deus e começamos a ouvir o povo. E a última voz que nós podemos ouvir, assim como nós vemos no exemplo de Moisés, é a voz de líderes, conselheiros, pessoas do bem, pessoas que vão nos fazer crescer. Nós vemos que é interessante que aqui em Êxodo 18, 17 ao 24, diz que Jetro, o sogro de Moisés, chega assim, Moisés, do jeito que você está, você não dá conta, você vai morrer. Você está tarefado demais, você está cansado. Você precisa escolher homens capacitados, homens cheios de Deus, cheios de vida, cheios de Espírito, para que possa te ajudar a ser líderes de 1.000, de 500, de 100, de 100, de 50 e de 10, aliás, de 500 não, de 1.000, de 100, de 50 e de 10. Sabe, irmãos, aqui é um conselho de sabedoria, onde escolham homens capacitados, escolham homens leais, escolham homens de Deus. Então, há vozes boas que nós podemos ouvir. Há vozes que nos levam mais perto de Deus, e há vozes que nos afastam de Deus. Nós vemos aqui que há 2 tipos de voz aqui que Moisés ouve, que traz ele para perto de Deus. A voz do próprio Deus, onde Moisés entende e fala assim, se o Senhor não for, eu não irei. E a voz de pessoas que querem ver Moisés crescer, como o sogro dele, Jetro, como um conselheiro, alguém dizendo, Moisés, você precisa fazer isso, senão você vai morrer. Vozes que te levam para perto de Jesus, vozes de amigos que te aproximam de Jesus, como aqueles 4 amigos que pegam aquele paralítico na maca, abre o telhado e desce até Jesus. Amigos que não querem destruir, mas amigos que querem te levar para perto. Agora, será que como Moisés, nós muitas vezes estamos ouvindo a nossa voz interna de medo, insegurança, como Pedro ouviu, e naquele momento ele afunda? Ou nós estamos ouvindo a voz do Senhor? A grande questão é, irmãos, nós estamos cheios de distrações. E talvez tem momentos que a gente precisa parar tudo para olhar para Jesus e falar, Jesus, me ensina a ser guiado pelo caminho correto. Eu confesso, irmãos, que esses 7 dias para mim foi muito intenso. Foram dias que quase eu não mexi no celular, eu evitava até o WhatsApp. E o WhatsApp não dá para parar porque eu preciso resolver algumas coisas até de igreja, responder, direcionar, avisar, recado. Mas eu evitei o máximo usar para realmente ter mais tempo de qualidade com Deus. Sabe, eu creio que Deus está te mostrando, talvez algumas áreas têm sido distrações na sua vida. Talvez seus ouvidos tenham sido uma distração na sua vida. Talvez o seu olhar por aquilo que você tem se alimentado, tem visto, tem sido uma distração na sua vida. Talvez a sua boca tenha sido uma distração na sua vida. A grande questão é, para onde nós estamos olhando? E a banda já pode subir. Para onde os nossos olhos estão fixados? A nossa vida está cheia de desafios, irmãos, e possivelmente cheia de distrações no dia a dia. Mas a grande chave e segredo é ouvir a voz de Deus. A grande chave é olhar para o alto, elevo meus olhos para o monte. A grande chave é o que diz Colossenses 3:2, pensem nas coisas do alto, não nas coisas dessa terra. A grande questão é para onde nós estamos olhando, para onde nós estamos, os nossos olhos fixados, os nossos ouvidos, a nossa mente, porque quando Paulo diz assim, pensem nas coisas do alto, ele está falando da alma, está falando do nosso pensamento. Pensamento é mente, mente é alma.
Quando Paulo diz assim em Colossenses, pensem nas coisas do alto, ele está dizendo, a sua mente, a sua alma, que é corpo, a alma, né, mente, vontade e emoções, precisam estar fixadas em Deus. Sabe, irmãos, tão importante quanto cuidar do corpo, porque se nós não cuidarmos do corpo, é óbvio que uma hora o nosso corpo para, a gente não vai adorar a Deus, então é importante cuidar do corpo. Precisa. Nós temos um grupo, depois se quiser entrar, local 3, corpo, alma e espírito. Nós desafiamos os irmãos a cuidar do corpo. Mas tão importante quanto isso também é cuidar da mente, porque se a nossa mente estiver atribulada, a gente perde o propósito. Por isso Paulo diz assim, pensem nas coisas do alto. O que é pensar, irmãos? Pensar é alma. É por isso Paulo, em Filipenses, também ensina o quê? E a paz que excede todo entendimento. Não vivam ansiosos por coisa alguma. Aqui está falando também sobre mente, sobre emoção, sobre alma. E a paz que excede todo entendimento. O que é entendimento? Alma. Entendimento é o quê? Mente, vontade, emoções. O grande desafio, irmãos, é a gente entender isso e não deixar que distrações entrem no nosso coração. Para finalizar, 2 Coríntios, capítulo 4. Versículo 8. Entenda o que eu vou falar, irmãos. E seria ilusão a gente falar que a gente não tem distrações ou que a gente não tem dificuldade. A grande questão não é sair daqui falando eu não tenho mais distração. O grande desafio daqui hoje não é sair, eu não tenho mais distração. O grande desafio daqui hoje é sair, ainda que tenham distrações, meus olhos vão permanecer fixos no Senhor. Sabe, irmãos, porque é ilusão a gente achar que nossos problemas vão acabar. O grande desafio não é sair daqui com um pensamento positivo, cruzando os dedos, dizendo assim, a partir de hoje tudo vai dar certo, tudo vai dar certo. Não é isso. Isso não é fé. Fé é, ainda que tenha problema, eu continuo crendo e confiando no Senhor. Fé não é eliminar todo problema. Fé não é acabar com as circunstâncias. Fé é permanecer ainda que elas existam, mas Deus é maior que tudo isso. Olha o que Paulo diz, de todos os lados, somos pressionados por aflições, mas não esmagados. Olha que interessante, uma coisa é ser pressionado, outra coisa é ser esmagado. Essa versão NVT é bem interessante isso. Ficamos perplexos, mas não desesperados. Versículo 9. Somos perseguidos, mas não abandonados. Somos derrubados muitas vezes, mas não destruídos. Sabe, irmãos, aqui nós vemos 4 pontos que Paulo ele abrange, onde ele está dizendo ser pressionado, né, não é ser esmagado. Talvez muitas vezes a pressão vem e a pressão nos faz crescer. Quando ele diz, somos perplexos, há momentos que nós não temos resposta. Ser perplexo é falar, meu, como assim? Não estou entendendo mais nada, que momento difícil, confuso. Mas ele diz o que também? Mas não desesperados, porque nós cremos num Deus vivo. Quando ele diz, somos perseguidos, irmãos, todos estão sujeitos à perseguição. Jesus foi perseguido, os apóstolos foram perseguidos, mas ele diz assim, mas não abandonados. Sabe, irmãos, talvez você está vivendo um tempo difícil da sua vida, mas o que você precisa entender é, o Senhor está cuidando de tudo. E ele diz, somos derrubados, podemos até cair, irmãos, podemos até ter momentos difíceis, mas ele diz, mas não destruídos. E o versículo 16 ao 18, ele diz assim, esse é um texto que Deus fala demais comigo, que se eu pudesse eu pregava ele todo domingo. Pode, né? Por isso, nunca desistimos, ainda que o nosso exterior esteja morrendo, nosso interior está sendo renovado a cada dia. Pois essas aflições pequenas e momentâneas que agora enfrentamos, produzem para nós uma glória que pesa mais do que todas as angústias e durará para sempre. Portanto, não olhamos, e nós lemos isso no início, portanto, não olhamos para aquilo que agora podemos ver, mas em vez disso, fixamos o olhar naquilo que não se pode ver, pois as coisas que agora vemos logo passarão, mas as que não podemos ver, dura a eternidade, durarão para sempre. Sabe, irmãos, quando nós lemos aqui que, pois essas aflições pequenas e momentâneas, elas estão produzindo em nós algo, uma glória que pesa mais do que toda essa angústia, e ela durará para sempre. Nos remete a ler lá Romanos, capítulo 8, versículo 16, pois as aflições do tempo presente não são comparadas à glória que há de ser revelada sobre nós. Sabe, talvez você está vivendo um tempo difícil, mas a grande questão é, quanto que nós estamos fixos os nossos olhos no Senhor, quanto que nós estamos confiando em Deus, quanto que nós estamos permanecendo olhando para Jesus, ainda que nada faça sentido, ainda que estejamos perplexos, ainda que não temos explicações, ainda que sentimos injustiçados, quanto que nós estamos confiando em Deus?
Porque Romanos 8, quando nós lemos o final, diz que é o Senhor que nos justifica. E quanto que nós estamos confiando que Deus vai nos justificar ou nós estamos querendo justificativas? Eu estava orando a semana sobre isso e eu falei, Deus, eu não quero me justificar. Na verdade eu quero, mas eu não posso me justificar. Porque o nosso querer quer, né, irmãos? O nosso sentimento quer. Eu falei, Deus, eu não quero fazer a minha vontade mais, eu quero aprender a fazer a sua. E a semana eu compartilhei com os líderes, eu estava ouvindo um louvor que diz, revela quem eu sou. E nessa música dizia assim, tire as máscaras do meu interior, revela quem eu sou. Sabe, irmãos, isso foi a minha oração por muitos dias na semana. Porque é muito fácil a gente querer olhar ao nosso redor e ver distrações onde tudo é o problema. Mas eu creio que quando nós estamos de jejum e oração, um grande desafio é a gente parar de olhar para tudo e começar a olhar para dentro de nós e falar, Deus, o que o Senhor quer mudar em mim? Porque nós somos muito bons em olhar para tudo e falar, é isso, é aquilo, a gente ter problema para tudo, tudo tem justificativa. Mas a grande questão é quanto que a gente olha para dentro de nós e fala, Deus, sou eu. Eu queria te convidar a fechar seus olhos por um instante.